Algumas pessoas por aí andam dizendo que chamar Deus de você, de tu, é uma forma inadequada. Alguns dizem que é até pecado chamar Deus de você, porque chamar alguém de você é desrespeitoso. E aí, muita gente me perguntou o seguinte: Rivaldo, afinal, podemos ou não chamar Deus de tu ou de você? Nós vivemos a triste geração que acredita que Deus está mais preocupado com o pronome de tratamento do que com o coração sincero e interior quebrantado. Falamos tanto em religiosidade que acabamos sendo super religiosos. O problema é que a convenção da linguagem portuguesa não nos traz nem no hebraico nem no grego, que é a linguagem que a Bíblia foi a maior parte da Bíblia foi escrita, nos traz algum sentido para discutir se podemos usar ou não o pronome você, porque na verdade você é uma abreviação da palavra vossa mercê, que depois se popularizou, ficou você, todo mundo chama você, ninguém mais hoje em dia chama vossa mercê. Os tradutores e professores da área sabem muito bem que o uso desse pronome é uma questão cultural, que tem tido um certo valor regional. Agora, bíblico não. Peso bíblico algum, nenhum. Considerando isso, o que os textos bíblicos e a forma de adoração a Deus ou alguma coisa do gênero tem a ver com isso? A resposta é absolutamente nada. O tal pregador disse que seria desrespeitoso se aproximar de Deus dessa forma, usando exemplos da cultura brasileira para embasar a sua fala. Mas a Bíblia nunca afirmou coisa do tipo. Não existe um sequer exemplo, mas está escrito assim: não julguei segundo as coisas humanas, mas segundo a reta justiça, que é a palavra de Deus. João 7:24. Um exemplo de que isso não passa de religiosidade seria a ocasião em que Pedro respondeu Jesus, quando o mestre pergunta 3 vezes se ele o ama, lá em João 21, do 15 ao 18. E a resposta de Pedro é assim: Jesus pergunta: Pedro, você me ama? E Pedro responde: sim, Senhor, você sabe que eu te amo. O vocábulo original escrito em algumas traduções está assim: tu sabes que eu te amo. Porque o vocábulo tu ou você é o su, que no grego refere-se à segunda pessoa do singular. Agora veja que é algo revelador. Jesus, ao conversar com Pedro, usa exatamente a mesma palavra, o su, do grego. Usa a mesma palavra, o você, o tu. E ele disse assim: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Siga-me você. João 21, 22, 23. Embora a tradução NVI use tu na linguagem de Pedro e você na linguagem de Jesus, no original é a mesma palavra. Não muda nada, absolutamente nada. Foi uma forma que os tradutores encontraram de harmonizar o texto. Quer ver outros exemplos? Na ocasião do batismo de Jesus, ele chega até João Batista e olha o que diz. Olha o que João Batista responde: eu preciso ser batizado por ti, e você vem a mim, Senhor? Tu vens a mim? Mateus 3,14. A palavra que foi aqui no original traduzida é tu ou você. Novamente o sul do original. Quando Jesus está diante de Pilatos, o governador romano, ele pergunta. Pilatos pergunta assim para Jesus: você é rei? João 18:37. Adivinha que termo original é usado aqui? Exatamente, o mesmo sul do grego. E sabe o que é que Jesus respondeu? Você diz que eu sou rei. João 18:37. O sul de novo, S-U do grego. Você poderia argumentar que Jesus estava sendo tratado assim porque ele não era visto como divino pelas pessoas. Bem, esse argumento desmorona quando vemos a forma com que o próprio Cristo se dirige quando está falando com o Pai. Quando o mestre está no Getsemane, quem lembra do Getsemane?
Antes da sua prisão, ele ora ao Deus Todo-Poderoso e diz assim: afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feito o que eu quero, mas seja feito o que tu queres, ou o que você quer. Jesus foi desrespeitoso com Deus? Não seria, se é errado chamar Deus de você ou de tu, por que Jesus chamou? Será que Jesus é errôneo em suas palavras? Está lá em Marcos 14:36, eu acho que não. Basta olharmos nos originais a forma com que outras passagens, como João 17:21, não só por Jesus, mas por todas as pessoas, Atos 4:24, Pedro e João conduzindo a oração ao Pai, eles dizem: ó soberano Deus, você fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Pedro e João oraram errado, porque disse que Deus chamou Deus de você ou de tu. O problema, eu concluo dizendo, é que constatamos que a língua original em que foi escrito o Novo Testamento, o mesmo pronome de tratamento era utilizado quando Jesus se dirigia a um ser humano, ou quando o ser humano se dirigia a Jesus. Quando Jesus se dirigia ao Pai, ou quando alguém se dirigia ao Pai. Não havia distinção de situação, em nenhuma situação. Logo, será que há algo mal em usar o mesmo pronome para me dirigir a um ser humano, ao Pai, ao Filho ou ao Espírito Santo? Bem, a língua original do Novo Testamento não tinha. Então por que haver hoje? Meu irmão, minha irmã, não chamamos Deus de tu por nenhuma razão bíblica, mas por pura herança cultural do vocábulo escolhido por João Ferreira de Almeida, na sua tradução mais famosa. Ele passou o texto bíblico por mais de 400 anos. Se ele tivesse escolhido você, isso não representaria nenhum desrespeito com Deus. Se ele tivesse escolhido você, você não estaria pecando de nenhuma forma. Pelo contrário, teria adotado o mesmo tratamento que era usado para se dirigir aos reis, aos fidalgos e às autoridades. Vamos deixar essas opiniões religiosas de que não pode chamar Deus de você. Então errou os discípulos, errou Jesus. Isso é um absurdo. Pode chamar Deus de você? Pode. Não é desrespeitoso. É algo que se adotou na cultura do Brasil. A Bíblia não tem nada a ver com isso.